Felinos são animais realmente fantásticos, possuem uma capacidade aguçada para a caça e, além disso, graça e elegância para se moverem. Por isso, o tratador do zoológico ficou realmente preocupado quando uma tigresa estava com dificuldades para ter seus filhotes. Quando ele a levou no veterinário, o que descobriram foi surpreendente. O que será que estava acontecendo? É isso que veremos no vídeo de hoje. Antes, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Vamos nessa! Richard Williams era o tratador de um pequeno zoológico cuja atração principal era a tigresa Kali. O nome Kali não lhe foi dado à toa, já que essa é a deusa da destruição e do poder, e essa tigresa sempre se mostrou destrutiva e poderosa desde bebê. Kali realmente era muito esperta e deixava todos que a viam imediatamente de queixo caído. O seu olhar era tão humano que mal parecia ser de um tigre. Ela realmente parecia compreender claramente tudo que estava à sua volta. Richard tinha um apreço muito grande pela tigresa e desejava muito que ela tivesse filhotes. Ele dizia para todos o quanto isso era importante para aumentar a população de tigres do zoológico. Tempos depois, a tigresa Kali conseguiu ficar grávida com a ajuda de uma especialista em tigres, o que deixou Richard muito empolgado. Porém, os meses foram se passando e a tigresa estava realmente ficando abatida. O tratador se preocupou ainda mais quando chegou a época que os filhotes deveriam estar nascendo, mas nada tinha acontecido até então. Richard então decidiu levá-la ao veterinário. Por sorte, na cidade já tinha um veterinário especializado em animais exóticos de grande porte. David Smith era um conhecido de longa data do zoológico, porque desde que se especializou nesses animais, ele sempre foi o veterinário de confiança da instituição. David fez alguns exames básicos na tigresa, como um hemograma e uma checagem de funcionamento de seus órgãos vitais. Tudo estava bem com Kali, só restava uma última verificação, o ultrassom dos bebês. O veterinário posicionou a tigresa e deu início ao exame. Ele via claramente formas de pequenos filhotes e, a princípio, estava tudo bem, mas depois de passar novamente o aparelho na barriga de Kali, David rapidamente se mostrou desconcertado. Richard perguntou o que tinha acontecido, se era algo com os bebês. David assegurou que os filhotes estavam bem, mas ele precisava se ausentar um pouco para fazer uma ligação para outro especialista em tigres. Bem, pelo menos foi isso que David disse, mas será que foi realmente o que ele fez? Depois de alguns minutos, Richard ouviu um barulho estranho e soube imediatamente que o veterinário havia chamado a polícia. Um policial chegou perto do tratador e disse que ele precisava ser interrogado. O homem não entendia mais nada do que estava acontecendo. Richard mostrou sua papelada à polícia, mas eles precisavam de mais informações dele. O policial lhe mostrou várias fotos e perguntou se ele conseguia identificar alguém. Depois de ver as fotos, avistou um rosto familiar, que era o rosto do criador que ajudou a engravidar Kali. Mas por que ele era suspeito? A polícia explicou a ele que esse homem estava fazendo o tratamento médico criminoso. Ele sequer tinha autorizações. O que chamou a atenção de David foi que dentro da barriga da tigresa havia um tipo de implante que era considerado ilegal. Para remover o implante e rastreá-lo até o criador, a polícia liberou que o veterinário fizesse uma cesariana na tigresa. Quando a operação foi concluída e Kali deu à luz a seus filhotes, o veterinário não conseguia acreditar no que seus olhos estavam vendo. Todos os bebês eram descendentes de uma espécie rara de tigre. Essa espécie poderia valer muito dinheiro no mercado ilegal, mas Richard só tinha uma coisa em mente: ficar com os filhotes no seu pequeno zoológico. Depois do ocorrido,
Unido, a polícia conseguiu localizar o criador ilegal e prendê-lo. As investigações determinaram que Richard não sabia de nada e foi liberado junto de Cali e 3 lindos filhotes. Infelizmente, Cali não é a única a sofrer esse tipo de violação. Ainda que os implantes ilegais sejam mais raros, o tráfico de animais silvestres é a 5ª maior atividade ilegal do mundo. Nessa lista, elaborada pelo Global Financial Integrity (GFI), um centro de estudos de Washington, essa modalidade só perde para o narcotráfico, falsificação, tráfico humano e tráfico ilegal de petróleo. De acordo com a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, RANCTES, o comércio ilegal de animais movimenta 2 bilhões de reais por ano no Brasil. Os dados são ainda mais alarmantes ao pensarmos que 9 de cada 10 animais traficados falecem antes mesmo de chegar às mãos do consumidor final. Isso porque a maioria é transportada em condições mal higienizadas. O Centro de Estudos de Imigração dos Estados Unidos também divulgou um relatório sobre o contrabando de animais. Nesse relato, o autor Matt Sussis explica a relação entre o tráfico de animais selvagens e o tráfico de seres humanos. De acordo com Matt, traficantes de animais e de seres humanos muitas vezes estão ligados aos mesmos cartéis e percorrem as mesmas rotas. Esse é realmente um dado interessante a se refletir e foi algo que Matt descobriu avaliando cuidadosamente a ficha criminal de vários traficantes. Além disso, o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos realizou mais de 5.000 apreensões de animais ameaçados de extinção entre os anos de 1982 e 2016. Só durante a última década, a média de apreensões por ano foi de 274, em comparação com menos de 100 por ano antes de 2008. Ao fazerem um mapa de apreensões, ficou claro que os 3 maiores exportadores de animais vivos ameaçados de extinção são a Indonésia, o México e a Austrália, sendo que os 3 tipos de apreensões mais comuns são corais, papagaios e lagartos. Inclusive, não podemos esquecer que há 2 anos atrás foi exposta no Brasil uma operação que trazia espécies de cobras ilegais para Brasília. Lembra desse caso super curioso? Felizmente, a cobra Naja, que foi o estopim do caso após picar o estudante de veterinária e traficante ilegal de cobras, Pedro Krambeck, vive atualmente no Museu Biológico do Instituto Butantan, em São Paulo. Ela foi batizada pela instituição de Nádia e é bem agressiva. Conforme conta o diretor do museu, Giuseppe Puorto, em um vídeo divulgado pelo Butantan, a Nája ficou quase 2 meses em quarentena, sempre agressiva. Eu que dava comida para ela e ela vinha para cima. Hoje em dia, apesar de continuar sendo bem feroz, ela já está bem acostumada com seu novo lar fixo. É importante dizer que, como a espécie de Nádia é ilegal no país, se ela estivesse solta na natureza, teria causado um enorme desequilíbrio no nosso ecossistema, porque não é uma espécie nativa daqui. Super curioso, só para você ter uma ideia do que o desequilíbrio do ecossistema pode causar, podemos citar o caso da Austrália. Você sabia que os primeiros navios ingleses que chegaram até esse país tinham gatos a bordo? Isso porque os gatos são predadores naturais dos ratos. Como tinha vários ratos no navio, os ingleses usavam os gatos em suas viagens para caçá-los. Acontece que, em algum momento, uma parte dos gatos que vinham nesses navios escapou e passou a viver no território australiano. Isso não deveria ser um problema, né? Afinal, que mal faz um gatinho? Os gatos selvagens australianos consomem mais de 1 milhão de répteis nativos desse território por ano. Algumas dessas espécies já estão entrando na lista de animais em extinção. Além disso, estudos apontam que esses gatos também têm reduzido consideravelmente as espécies de mamífero no território australiano. De forma desesperada, a Austrália tomou a decisão polêmica de liberar a caçada de gatos selvagens e, inclusive, distribuíram petiscos envenenados aos bichanos. Os ativistas
ativistas da causa animal dizem que as medidas são inúteis, visto que a população de felinos invasores é de mais de 2 milhões e continuará a se reproduzir descontroladamente. Ressaltamos super curioso que o problema não foi causado pelos felinos, mas sim pelos antigos colonos ingleses que não acreditavam que essa situação causaria tamanho desequilíbrio ecológico. Se a história de Callie e dos gatos australianos te surpreendeu, veja também o caso dessa gatinha que deu à luz, mas seus filhotes não pareciam em nada com felinos. Aposto que ficou super curioso, então já clica para assistir.